Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a expressão abominação da desolação, repetindo, abominação da desolação, aidiates erimoses, em grego, usada pelo profeta Daniel, é mencionada aqui por Jesus o Cristo, era uma expressão idiomática hebraica que significava um destruidor abominável, execrável e odiado. Tendo o mesmo significado, encontramos a expressão abominação assoladora e transgressão assoladora. Abominável significa detestável, execrável, deplorável, que causa repulsa, ódio. Desolação significa destruição arrasadora, devastação, ruína. Portanto, para usarmos uma expressão mais simples, a abominação da desolação, a abominação assoladora ou destruição assoladora, tudo significa a mesma coisa. Significa algo detestável, execrável, que devasta, que destrói, que assola. Nós podemos notar que no ano 167 antes de Cristo, a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel foi Antíoco IV Epifânio, da dinastia dos Seleucidas, que invadiu Jerusalém, ergueu um altar para Zeus dentro do templo e sacrificou um porco sobre o altar, profanando-o. Ele também massacrou milhares de judeus e outros milhares foram levados como escravos. Portanto, essa abominação assoladora cumpriu-se parcialmente. Parcialmente não é totalmente. Parcialmente, no ano 167 a.C. Anos depois, Jesus o Cristo lembra esse acontecimento citado pelo profeta Daniel, dizendo que essa abominação desoladora teria um desfecho total nos dias daquela geração, dizendo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 34, que aquela geração não passaria antes que tudo aquilo acontecesse. Antíoco IV Epifânio profanou o templo, a abominação desoladora parcial. No ano 70 foi a destruição do templo e de Jerusalém, quando o templo e sua majestosa estrutura e sacralidade desapareceram. Portanto, a abominação da desolação aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15, é o exército romano, que é assim chamado por causa dos estandartes da águia e da imagem do imperador que as legiões romanas levavam orgulhosamente, para mostrar que assim como a águia reina no ar sobre todas as aves, eles reinavam na terra sobre todos os homens, diz o historiador Flávio Joséfo, contemporâneo, que relatou tudo o que aconteceu na invasão de Jerusalém. As representações de César e da águia nos padrões romanos eram adorados pelos soldados daquela nação. E assim, na fraseologia hebraica, eram uma abominação.
O evangelista Lucas deixa bem claro no capítulo 21, do versículo 20 ao 22, que o exército romano realmente foi a abominação desoladora. Ele diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos estiverem, não entra nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Olha aqui, meus queridos irmãos, amigos, o evangelista Lucas falando da vinda em juízo de Jesus Cristo. Santo Agostinho, um santo católico, quando estudava Mateus capítulo 24, mencionou esse versículo de Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 22, chegando então a uma conclusão definitiva. Santo Agostinho disse, ou melhor, escreveu: assim, Lucas deixou claro o que poderia ter sido incerto, que o que foi dito sobre a abominação da desolação se refere ao assédio do exército romano em Jerusalém, e não ao fim do mundo, como muitos dizem. O historiador judeu Flávio Joséfo e a maioria dos historiadores dizem que o general Tito deu ordens para não destruir o templo. Por quê? Porque ele queria fazer como fez Antíoco IV Epifânio. Ele queria levar todos os seus ídolos para dentro do templo e ali oferecer sacrifícios. E veio preparado para isso. Mas quando a cidade foi tomada, a confusão foi tão grande que alguns soldados esqueceram dessa ordem e jogaram inesperadamente tochas acesas dentro do templo, destruindo-o completamente. Providência divina. Mas mesmo assim, quando Jerusalém foi tomada e o templo destruído, os romanos trouxeram os seus ídolos que pretendiam colocar dentro do templo e os colocaram sobre o portão leste e ali sacrificaram aos seus deuses. É o que diz o historiador judeu Flávio Joséfo no livro Guerras Judaicas B, capítulo 6, seção 1. Seção 1. Uma importante informação. Podemos perceber que o capítulo 12 do livro do profeta Daniel, tal qual o capítulo 24 de Mateus, apresentam eventos, profecias que já se cumpriram, como a grande tribulação, e eventos de profecias que ainda irão se cumprir, como a ressurreição dos mortos e o aumento vertiginoso da ciência. Continuando, Jesus o Cristo disse que quando vissem a abominação da desolação, que é o exército romano cercando Jerusalém, poderiam se preparar, que era chegada a sua desolação. E passa algumas orientações dizendo: quem estiver na Judéia, fujam rapidamente para os montes. Quem estiver no telhado, desça e saia rapidamente, fuja. Quem estiver no campo, não entre na cidade para buscar alguma coisa, fuja rapidamente. E quando Jesus, o Cristo, disse: ai das mulheres grávidas e das que amamentam, é porque as mulheres grávidas e as que estavam amamentando, tinham filhos pequenos, tinham mais dificuldade de se locomover durante a fuga. E na última recomendação,
Jesus o Cristo disse para orar, para que a fuga não acontecesse no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque Jesus o Cristo disse isso. Primeiro, o inverno é uma estação chuvosa e muito fria ali na região. Seria muito difícil se locomover. Segundo motivo, no sábado, os portões das cidades judaicas eram fechados. Terceiro motivo, os judeus poderiam impedir aqueles que quisessem fugir por causa da jornada do sábado, que era, e ainda o é, de 880 metros, segundo o dicionário bíblico. Alguns dicionários dizem que é de 1 quilômetro. Essa era a distância que os judeus percorriam no sábado. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção, e muita atenção no que vou lhes dizer. Prestem atenção. Os cristãos fizeram exatamente o que Jesus o Cristo disse. Em novembro do ano 66 depois de Cristo, o general Sestio Gallus, com 30 mil soldados, sitiou Jerusalém. Após um cerco de 5 dias, o general Sestius Gallus, inesperadamente e inexplicavelmente, retirou-se com o seu exército. Então muitos cristãos se lembraram do que Jesus o Cristo disse e fugiram para Pela, que fica a cerca de 30 quilômetros ao sul da Galileia. Fugiram para regiões montanhosas e para lugares além do Jordão, diz o historiador judeu Flávio Joséfo. Vespasiano, pai do general Tito, vinha conquistando toda a Judéia, estava a caminho de Jerusalém. Mas quando soube da morte do imperador Nero, no ano 68, suspendeu a luta e deixou o seu filho, general Tito, ali na região. O ano de 69, um ano depois da morte de Nero, ficou conhecido como o ano dos 4 imperadores: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. O imperador Galba foi assassinado. O imperador Vitélio foi assassinado. O imperador Otão suicidou-se. E o general Vespasiano, pai do general Tito, passou a ser imperador. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 21. Preste atenção. Fala sobre a grande tribulação. Fala sobre a grande tribulação. Nós já comentamos sobre a grande tribulação nos 2 primeiros estudos, com os títulos de: primeiro, com certeza a grande tribulação já aconteceu. Segundo estudo, provas cabais e contundentes de que a grande tribulação já aconteceu. Procurem em nosso canal, compartilhem, deixe o seu like. Tenho certeza que vai ser muito útil. Mais um lembrete: quando terminarmos o estudo deste capítulo, o grande sermão profético, colocaremos alguns adendos sobre a grande tribulação e outros eventos, para que não fique nenhuma dúvida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 22. Preste atenção. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O que quer dizer dias abreviados? Queridos irmãos e amigos, parem um momento e reflitam. O general Tito cercou Jerusalém com 80 mil soldados, faltando 3 dias para a Páscoa. Absolutamente ninguém podia entrar nem sair. O cerco era intransponível.
A cidade de Jerusalém estava abarrotada de judeus que vieram de várias partes do Império Romano. Há 40 anos atrás, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, que estavam em Jerusalém judeus de todas as nações que estão debaixo do céu, isto é, de todo o Império Romano, de todas as nações que faziam parte do Império Romano, e eram 16 nações. 16 nações. Imaginam 40 anos depois, quantas nações estavam ali participando da festa de Pentecostes. Imaginem, milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. A água foi acabando, a comida foi acabando, o desespero, a angústia foi tomando conta das pessoas e comiam tudo que viam. Muitas pessoas que morreram serviram de alimento para os que estavam vivos. Corpos em estado de putrefação, doenças em consequência disso, etc. O cerco durou 5 meses. Não foi uma semana, demorou 5 meses. O cerco do general Tito demorou 5 meses. Do general Cécio Galos, 1 semana. O cerco do general Tito demorou 5 meses. De abril a setembro. É por isso que Jesus, o Cristo, disse: se aqueles dias não fossem abreviados, o cerco poderia demorar 1 ano. Talvez. O que ia acontecer? Nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Se demorasse mais, se demorasse mais um pouco, seria o extermínio dos judeus que estavam ali em Jerusalém. No dia 8 de setembro do ano 70, o templo foi destruído, e partes de Jerusalém também foi destruída. Morreram mais de 1 milhão de judeus. E mais de 100 mil foram vendidos como escravos. O evangelista Lucas, no capítulo 21, versículos 23 e 24, fala sobre isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 23, 24, 25 e 26. Leiam, queridos irmãos e amigos. Esses 4 versículos de Mateus 24 dizem a mesma coisa. Já comentamos em nosso primeiro estudo sobre o grande sermão profético. Esses 4 versículos falam sobre os falsos cristos, falsos profetas, mentirosos, aproveitadores, que foram muitos que surgiram na segunda metade do primeiro século. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, fala sobre isso. Tito, no capítulo 1, versículo 10 e 11, fala sobre isso. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, fala sobre isso. Judas, capítulo 1, versículos 4, 11, 12, 17, 18, 19, fala sobre isso. Enfim, são muitas as passagens bíblicas e advertências de Jesus o Cristo e dos apóstolos sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, pessoas mentirosas, aproveitadoras da época. Mas essas advertências também são muito importantes para nós hoje. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Meus queridos irmãos e amigos, a segunda vinda gloriosa e inadjetivável de Jesus o Cristo será visível, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho o verá. Todo o olho o verá. Mas aqui no versículo 27 de Mateus capítulo 24, está se referindo à vinda em juízo de Jesus o Cristo. Relâmpagos, raios, trovões são frequentemente usados na Bíblia como um símbolo da presença julgadora de Deus. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 30, está escrito: eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Versículo 31, porque por estas coisas julga o povo. Deus usa trovões como sinal de julgamento. Deus usa relâmpagos como sinais de julgamento. Leiam Êxodo, capítulo 9, versículos 23 e 24. Leiam 2 Samuel, capítulo 22, versículo 15. E existem muitas outras passagens bíblicas falando sobre isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esta passagem está se referindo ao exército romano do general Tito, que tinha como insígnia, emblema nos escudos dos soldados, uma águia. Porque, como disse o historiador Flávio Joséfo, assim como a águia reina no ar sobre todas as aves, eles reinavam na terra sobre todos os homens. Esse era o pensamento do exército romano. A palavra aetos, que significa águia no grego, alguns teólogos e estudiosos do assunto afirmam que, dependendo do contexto, se houver carcaça, melhor traduzir como abutre, órnio no grego. Aqui, os judeus são os cadáveres, porque estavam mortos espiritualmente e atraíram o exército romano, cuja insígnia era uma águia, e que foram usados por Deus para executar juízo sobre aquela geração má, perversa, impenitente. Meus queridos irmãos e amigos, fiquem com Deus. Peço uma gentileza dos meus queridos irmãos e amigos. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Compartilhem os nossos estudos. O nosso compromisso, não esqueçam disso, é com a verdade. Somente com a verdade. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.